Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a quarta parte e última de Pêssar. Nós tivemos 5 partes e eu fiquei devendo a quarta. Então, vem comigo. E claro, nós vamos falar sobre Isaías 53. Muito nós vemos falar em debates rabinos ortodoxos ou ultra-ortodoxos, negando que Isaías 53 fale do Mashiach, no caso, Yeshua HaMashiach. Chega até a um ponto deles negar que em Isaías 53 fale de qualquer Mashiach. Mas nós vamos ver que isso não é bem assim. Vem comigo. Então, eu vou estar lendo um documento dos sábios de Israel em tempos remotos, antigos. Olha o que diz o Talmud babilônico, Tratado de Sanhedrin. Rav disse: o mundo foi criado para Davi. Samuel disse: para Moshe. Rav Yohanan disse: para o Mashiach. E qual o seu nome? A escola do Ravino Shilo disse: seu nome é Shilo, como está escrito, até que venha Shilo. Shilo, para quem não sabe, é um nome que é usado no lugar também de Mashiach por todas as escrituras, os profetas, etc. A escola do Rav Yamai disse: seu nome é Rinon. Rinon é outro nome também dado ao Mashiach. Pois está escrito: seu nome permanecerá para sempre. Antes de existir o sol, seu nome será Rinon. Os rabinos disseram: seu nome é erudito leproso. Sim, Yeshua, o Mashiach, é visto por muitos dos seus como se fosse um leproso, embora não seja. Como está escrito, certamente, ele levou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores. Aqui eles citam Isaías 53, falando do Mashiach. Ele levou sobre si as nossas dores. Ainda assim, nós o tínhamos por leproso. Aflito, né? Que leproso ou aflito. Ferido e oprimido por Deus. Isso no Talmud Bavli de Sanhedrin 98b. Então, nós vemos que sim, Isaías 53, aos sábios de Israel, em tempos remotos, antigos, sim, sabiam que Isaías 53 falava do Mashiach, do Messias, que nós sabemos que é Yeshua, Jesus. E também se lê o Mashiach leproso em outras passagens da Bíblia e até dos profetas, como em Zacarias, capítulo 12, do verso 10 ao 11. E vamos ler então, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça. E de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Hermon no vale de Meguido. Então aqui você vê o Mashiach leproso, que é Yeshua Jesus. Na porção, na Parashá de Vaiked e Pekudei, fala de uma nuvem, Anã, uma nuvem espessa, meio que um filtro. Os sábios de Israel, de antigamente, falavam que essa nuvem, essa Anã, ela simbolizava o Mashiach, o Messias, que viria futuramente. E seria o Mashiach ben David. Por quê?
Davi teve a sua genealogia contestada, porque ele fala, em pecado fui concebido. Provavelmente Jessé, o seu pai, não teve Davi com sua esposa, mas num adultério. Por isso que Davi fala isso. E ele foi questionado quando os judeus vieram falar com ele. Porém, ele falou, se eu não sou, então, puro, porque não fui da minha mãe e do meu pai, nem se sabe quem foi a mãe de Davi, então os judeus também não, por causa de Erudá com a sua nora. E nós vamos voltar para Isaías 53. Olha, em Isaías 53 inicia assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós sabemos que o braço do Senhor é o Zeroa, aqui o Zeroa do Senhor, o braço do Senhor, que tirou do Egito com braço forte ou braço estendido, e também o mesmo braço do Senhor que nos tira do pecado, tanto judeus e não judeus, com braço forte ou o braço estendido no madeiro, lá na cruz. Perceba que ele está falando aqui de Yeshua, Jesus, o Mashiach. Continuando, verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós sabemos que na época de que Yeshua veio, que nasceu de Miriam, os judeus sabiam que existiam 3 Mashiach. Mashiach ben Yosef, que nós já estudamos, Mashiach ben Aron, também estudamos, e o Mashiach ben David, que também estudamos. Só um resumo então, Mashiach ben Yosef é o Messias filho de José, ou o Messias sofredor. Isso é Yeshua Jesus na sua primeira vinda. O Mashiach ben Aron é Yeshua Jesus agora no templo celestial de Deus, um templo celestial mesmo, lá dos céus de Deus, onde ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é segundo a ordem levita, mas os evangelhos nos falam que ele é da ordem de Melquisedeque. E na sua segunda vinda, ele virá como o Mashiach ben David, que ele virá para reinar sobre toda a terra desde Sião, que ele vem para Sião, Israel. No verso 3 fala que o Mashiach Yeshua, do Isaías 53, seria desprezado. E ele foi por alguns, não todos os judeus, alguns dos judeus o desprezaram. E ele foi rejeitado por esse alguns, não todo, porque multidões de judeus o seguiam, até os apóstolos, eram todos judeus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Sim, Yeshua Jesus padeceu. Israel não teria como padecer pelos pecados do próprio Israel, do seu povo, e muito menos pelas nações. Porque já atesta Isaías em capítulos anteriores, como o capítulo 49 de Isaías, que Israel era que estava precisando também de salvação. O povo realmente estava muito distante de Deus. Então, Deus traria salvação. Ele mesmo, não um anjo. Ele mesmo, não Melahim. Ele mesmo, não serafim. Palavras que nós falamos em Pessah. No verso 5 diz que ele foi traspassado. Jacó, Israel, nunca foi traspassado. E Yeshua, Jesus, foi com uma lança romana no madeiro. Mais adiante fala que ele foi ferido pelas transgressões do povo. E Jacó não teria como ser ferido pelas transgressões do povo. O Mashiach ben David, sim. E ele, o Mashiach, fala ali que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O que não podemos falar de Israel, Jacó.